Fala galera, meu nome é Davi e hoje eu tô aqui com meu amigo Igor. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje a ideia do nosso vídeo, eu espero que vocês gostem, que eu particularmente estou muito empolgado para gravar hoje, é top 5 jogos da nossa vida, basicamente assim, né? Acho que jogos que marcaram a nossa infância, né? Então a gente separou 5, cada um, e a gente vai comentar aqui, trazer um pouco do que aquele jogo significou pra gente, sentimentalmente, né? Talvez lembrar um pouco da nossa parte e a gente ir conversando sobre isso. Então galera, o vídeo de hoje é pra ser essa pegada mais de jogos mais retrô, uma coisa assim mais antiga. Que é jogo que remete realmente à nossa infância, mas é aquele jogo que marcou pro resto da vida. Então, a gente não contou, eu não contei pro Igor, o Igor, né, Igor? O Igor não me contou a dele. Exatamente. E a nossa lista tá bem, eu não sei se tá diferente, se tem jogo igual, mas pra meio que contextualizar vocês, aqui em casa a gente não tinha muito dinheiro nem nada, mas quando a gente começou a subir um pouquinho, né, e ter um pouquinho mais de condição, meu pai comprou o primeiro videogame pra gente, foi um Super Nintendo. E eu nem sei quanto é que meu pai comprou. Tu lembra, Igor, teu primeiro videogame? O meu primeiro videogame foi, eu não lembro qual que era, mas Não era vale um aqueles de Tetrisinho, que era do Camelô. Não, o meu primeiro videogame que eu tenho memória era um que tinha um jogo de que você tinha que tirar num pato, que tinha pistola. Eu não sei que Nossa, videogame é esse, que jogo é esse? ma- mas Do Pato! afetivamente Amigo, era do Sonic, né? era que você era um caçador e aí Mas era qual subiam uns... console? Então, eu não sei. Não. Meu Deus. Eu não sei. Mas assim, afetivamente pra mim, o meu primeiro videogame foi o PlayStation 1. É Tá. esse, tipo assim, que tem, né, que eu realmente lembro de ter jogado, de ter iniciado ali minhas primeiras zeradas, enfim, então eu considero mais o PS1, mas de memória eu lembro desse videogame, mas eu não sei qual que é. Mas ele não foi o teu primeiro console ou foi o primeiro console que tu teve? Esse do, que eu te falei do jogo do Pato, sim, foi meu primeiro console. Ah, mas o PS1 foi muito depois. Não muito, mas o PS1 é o que eu tenho a memória mais viva, assim, de Mas primeira, assim, de jogar, beleza. É, galera, o Igor já era mais rico, como vocês podem ver. O meu era o Nintendinho mesmo, e era um controle, e eu e minha irmã se estapeando pra poder jogar. Duck Hunt. Deixa eu pesquisar aqui de qual Duck plataforma que Hunt. ele era. Deixa eu ver qual É, é. Duck Hunt. Nossa, amiga, era só o Tetris do É, Minecraft. ó, aqui plataformas, arcade, Nintendo. Nintendo, era o Ele é, Nintendinho, ele, aquele Nintendão maior. ele é de 80, ele foi lançado em 84, né? Então, assim, como Nossa, amigo, eu tô, tu é eu tô velho, viu? E entendendo, a gente tá na mesma eu tô, idade. eu entendo aqui que tem várias plataformas, né? Mas, ó, o primeiro ele foi lançado realmente pra Nintendo, ó, o primeiro console Nintendo. dele. É, É, amigo. eu, assim, esse é um dos primeiros jogos que eu lembro, assim, realmente de ter Sério. jogado. Mas eu não considero muito ele. É uma menção honrosa aí, até dando um spoiler mais pra frente do vídeo. Eu e o Davi também a gente ia fazer menções honrosas, né? De algum jogo que a gente não colocou no top 5, mas que pra gente também, né? Daria pra encaixar ali um top 10, talvez. E esse é o jogo, assim, o primeiro jogo que eu de fato me lembro, eu acho que é esse aqui. Mas Só quem atirava em tacho, Luísa Mel! mas não envolve nada afetivo pra mim, nada disso. Os jogos que eu vou Sério. falar mais pra frente têm muito mais valores pra mim do que esse. Pois vamos começar, né? Vamos. Beleza. Vamos lá, galera. Meu top 5, o primeiro jogo que eu trouxe pra falar, que marcou muito minha infância, é o Super Donkey Kong Country, do Super Nintendo, né? Ele é um jogo muito, muito, muito antigo, mas já era colorido, e o melhor de tudo é que ele dava pra jogar de dois. Tu lembra desse jogo, Igor? Lembro O Super Donkey sim. Kong Country 1. Sim, lembro. Era Joguei muito bom. bastante ele Eu também. joguei muito, 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 porque ele dava de dois. E como aqui em casa era eu e minha irmã do meio, né? A gente era muito bom. E tinha o macacão e aquele macaquinho menor, né? Que eu não lembro os nomes. Mas era muito bom de jogar porque dava de dois. E era meio que tipo quase um mundo aberto. Porque ele tinha. Era uma fase, eu lembro muito de um boss que era um aranha. Eu vou botar na edição, tinha um boss do aranha. Tinha aí a gente saía no open world, no mundo aberto dele, e ia pra tipo um naviozinho, e a gente ia pras fases nesse naviozinho.
E eu só sei que o mundo era muito grande e tinha muito, tipo assim, mistério. Não mistério, não era puzzle também. Mas era tipo, pra você liberar a outra área, mais pra frente você tinha que fazer um puzzle em outra área. E eu só sei que era muito massa. E. Mas o principal é porque ele dava de dois e era legal, né? Aquele sentimento de, tipo, jogar junto, né? Era muito massa. E como aqui em casa sempre foi eu e minha irmã, a gente gostava muito. Então, o Donkey Kong Country foi disparado, assim. Eu lutei muito pra não tirar ele, porque tem outros, mas ele porque é de dois, eu quis botar, né, dava de dois, né, eu quis botar ele no Sim. quinto lugar. Eu também joguei esse jogo, né? Eu jogava ele na casa de um amigo, e a gente jogava de dois. A gente Eu jogava na não. locadora, amigo, quando não tinha o Super Nintendo, né? Aham. Eu joguei ele muito assim, na casa desse meu amigo. E um detalhe desse jogo, e esse jogo é bem difícil, né? Ele é É, bem difícil. Assim, eu particularmente com ele não esse era meu pra amigo, criança. a gente nunca conseguiu zerar esse jogo. Eu lembro que a gente chegou, acho que no boss final, mas a gente não conseguiu zerar esse jogo. Então, esse jogo é um jogo muito bom. Assim, é um jogo de 94 e, graficamente falando, é um jogo bonito. Eu acho um jogo Então, bonito até hoje. E, é então, de assim, plataforma, mas é uma plataforma tão bem que até hoje a galera ainda continua fazendo jogo assim, porque é tão, parece atual, porque é muito bom. Óbvio que é, os gráficos não se comparam com o que é hoje, mas é muito bom pra época, né? sim, e esse jogo é legal. Eu gostei dessa tua menção desse jogo, porque foi um jogo que eu joguei também e eu tenho memórias boas com ele também. Então, Sim. eu achei muito legal a tua menção desse jogo. Uhum. Bom, vamos lá. Agora eu vou falar do meu. Teoricamente é o quinto lugar, né? Porque eu tenho, Sim. assim, uma memória muito afetiva. Assim, joguei muito esse jogo, zerei várias vezes e jogaria ele hoje fácil. É o Spider-Man do PS1. Porque no PS1 a gente tem dois, né? Ah, eu já joguei. Nossa, esse jogo é muito bom, Igor, meu Deus. Então, assim, tem o 2 é o que ele tem uma teia debaixo do braço. Mas eu tô falando mesmo do primeiro. O primeiro que Sim. Nossa, esse você jogo é muito começa ali bom. conversando com a Black Cat, enfim. Nossa, eu lembro assim, eu achava incrível, mas eu falava assim, cara, eu posso pegar uma aranha, soltar a teia e ir pra aquele prédio, posso soltar a teia e ir pro prédio do lado. Uhum. E eu achava assim, as fases dele muito grande e a forma como você conseguia passar das fases. Porque ou você poderia entrar meio que rushando, assim, batendo todo mundo, ou você conseguiria passar stealth. Eu gostava muito nas fases de dentro do banco, eu me prendia no teto, e eu ia derrotando os inimigos, enchendo eles de teia e derrotando Eita, eles. como é aranha. Então eu gostava de, no começo do jogo, fazer essa parte dele toda em stealth. Eu não gostava que os inimigos me vissem, mas era uma besteira minha Aham. da época, né? Mas nossa, esse jogo aqui eu joguei demais. Eu adorava os chefes do jogo. Ele é, era muito bom no- mesmo. E ele também é um jogo legal porque você podia desbloquear outros trajes do Homem-Aranha. Enfim, tinha uns negocinhos, tipo um easter egg que você pegava, uns coletáveis que você pegava, Aham. se eu não me engano. Então, e ele tinha uma bússola do lado ali te mostrando mais ou menos o objetivo para onde tu tinha que ir. Sim. Então, nossa, esse jogo pra mim é sensacional. Se eu te falar que eu jogava ele, eu só quando eu ia pra Cocal. Porque quando era pra locadora, porque eu não tinha, era muito Sim. caro. Aí a gente. Na época do PS1 eu tinha Super Nintendo ainda. Então Uhum. eu não tinha. Aí a gente ia pra locadora, era 50 centavos uma hora. Aí a gente aí jogava, né? Esse aí jogava vários, né? Sim, sim, Mas sim. eu jogava na locadora. Então não joguei muito. Então não cheguei a zerar nem nada. Mas era muito bom. Eu sei qual é. Muito bom esse. Eu zerei tanto um quanto o dois, mas o primeiro pra mim assim tem o Venom pra mim. Então assim, as fases do um pra mim são mais marcantes e o jogo em si também é marcante, mas o 1 e o 2 são maravilhosos. O meu top 4 é um jogo que esse aqui, eu não sei nem se tu conhece, mas acho que sim, porque chegou a ser um pouquinho famoso. Eu mandei lá no WhatsApp, amigo, pra tu ver. Mas é o Goofy Troop. Eu vou botar nas imagens aqui do vídeo. Esse jogo é o do Donald, né? Do Pato Donald, não. Do Pateta. É o jogo do Pateta com esse, não sei, irmão, primo, tio, com essa outra criança aqui. Eu não sei o nome deles, eu só sei que é o jogo do Pateta. E é um jogo total, ele é full cooperativo, Igor. Não conhece esse jogo? Conheço, Ele é um conheço. jogo, ele é totalmente cooperativo. Você só passa das fases se você tiver com a outra pessoa fazendo pra você. Dava pra jogar single player e o computador ia fazendo as outras coisas, né? Mas nossa,
eu tava vendo uns vídeos pra montar essa lista. E nossa, tem tanta fase massa, porque eles tinham. Era uma vibe até que me lembra o que eles fazem hoje com o It Takes Two, que ganhou o jogo do ano. Umas coisas assim, bem cooperativo pra. Realmente é um jogo multiplayer. E tinha fase que você só conseguia se o seu amigo lhe ajudasse, boys, que era assim também. Puzzle, nossa, tinha muito puzzle legal. E minha irmã ficava meio doida, porque ela às vezes não conseguia passar, e eu tinha que pegar o controle dela pra poder fazer. Então, nossa. E é um jogo que você não dá nada por ele, porque o jogo do Pateta, você não dá nada. Você não dá nada por ele, pela capa. E eu nem lembro, se tu me perguntar, Davi, tu foi lá e comprou, foi a fita, né? Eu não lembro como é que esse jogo chegou na minha casa. Eu não lembro, faço a mínima ideia. Eu só sei que um belo dia eu tava jogando e vinha aqui pra casa, meu vizinho, meus primos, todo mundo pra jogar ele, porque ele era multiplayer, só que era multiplayer altamente que demandava muita cooperação. Então, tipo, Sim, sim. você morria se o seu amigo não lhe ajudasse, sabe? Meu próximo jogo, que eu joguei assim muito, e inclusive, eu lembro de uma vez, eu tava jogando esse jogo com um amigo, esse jogo é single player. Mas era um jogo propício, divertido pra se jogar de dois. Vocês vão entender por quê. E eu tava jogando ele com um amigo e eu tava assim, eu tinha passado tudo, zerado, e aí tinha o mundo secreto dele. E aí, na época, eu não tinha memory card. E aí eu deixei o game ligado. E aí, por algum motivo, eu tive que, uma hora ou outra, né? Você tinha que desligar o videogame, né? E eu desliguei o videogame com. Falei assim, nossa, cara, tudo de novo. Aí eu lembro que quando eu comprei o memory card, eu falei, nossa, isso aqui é a melhor invenção do ser humano. Enfim, eu joguei todos. Qual é o jogo? Eu tô ansioso. Eu joguei todos, mas o que mais me marcou na minha infância foi o Crash Bandicoot 3. Ah, meu amor, agora você falou da Elite. Amigo, o Crash é muito bom. E assim, eu tô falando do. Hoje a gente tem o NCN Trilogy, que foi remasterizado, né? Mas eu tô falando do Crash Bandicoot 3 do PlayStation 1. Sim. Com os gráficos do PlayStation 1. Então, assim, esse jogo pra mim, nossa, eu joguei demais. Todos os Crash, na verdade, eu gosto de todos. O 1, o 2, mas o 3, pra mim, ele me marcou mais. Eu gostava mais das fases. É esse Warped? Isso, o Warped, isso, o Warped. ele mesmo. Porque eu gostava mais das fases, porque as fases dele eram dinâmicas, você ia pra vários mundos. O 2 também, o 2 já começou assim. Eu joguei mais o 2, mas o 2 você já começava nessa vibe de ir pra vários mundos e tal, mas o 3 ele elevou isso, né? O que eu mais gostava do 3 é quando você derrotava o chefe, você ganhava uma habilidade especial do chefe e você tinha a fase que você tinha que usar essa habilidade especial lá na frente para poder passar dos outros mundos. Então, e era legal porque você tinha que coletar as gemas, né? E quando você passava todos os mundos, tinha um mundo secreto embaixo, que era super difícil, super complexo. Então, assim, E por que eu falei que, apesar de ser um jogo single player, era um jogo propício para você jogar de dois? Porque na época, cada um jogava uma vida, né? Então, assim, você morria, passava o controle. Ou então, assim, você passou a fase sem morrer. A próxima fase era do seu amigo que jogava. Então, a gente jogava assim. Então, assim, é um jogo muito divertido até hoje, né? Como eu falei, tem o remaster dele, que é perfeito. E é um jogo que você conseguia jogar dessa maneira, né? Ai, morreu, passa o controle. Ai, passou a fase sem morrer, então a próxima fase a outra pessoa joga. Então, assim, esse jogo... Nossa, eu joguei muito esse jogo. Jogava muito com um amigo meu chamado Júnior. Então, assim... Fala, Júnior. Salve pro Um abraço, Júnior. Abraço, Júnior. Onde Deus estiver com você. Enfim, mas... Enfim, muito bom. Porque Crash, amigo, tinha que ter a infância total, né? Nossa, não tem como. O top 3, galera. O meu... Eu vou ser... Não sei se eu vou ser criticado. Mas o meu top 3 também é um jogo do Super Nintendo. Mas é porque, né? Mais uma vez, eu jogava com a minha irmã em casa, né? Então, era um jogo muito bom, que também era multiplayer, que acho que muita gente jogou ele, porque ele era muito famoso. Que era o jogo do Mickey, que ele trocava de roupa. Uma coisa assim, drag, né? E desde criança a gente gostava. Tu já jogou esse jogo, não jogou, Mickey? Que o Mickey trocava de roupa? Sim, já joguei. E era muito bom, porque justamente um jogo muito fácil pra uma criança, né, pronunciar, pra falar pro amiguinho. Super fácil. Né? Super. Mas era o jogo do Mickey. E tinha vários, tinha o 2, o 3, o 10, tinha vários.
Mas o que a gente gostava era esse primeirão mesmo, que a capa era meio que, tipo, ele fazendo um poderzinho da neve, uma coisa assim. Vai estar passando aí na tela, galera, pra vocês. Mas ele era bom porque ele trocava de roupa. E a cada vez que ele trocava de roupa, acho que tu vai lembrar, né? Ele ganhava poderes diferentes. Ganhava poder, sim. E ele dava pra jogar multiplayer. E ele era muito bom por causa disso, que dava pra jogar multiplayer, ele trocava de roupa, e cada fase você tinha acesso a skills diferentes, poderes diferentes, que ajudava no puzzle daquela fase. Eu não lembro se eu chegar a zerar esse jogo com a minha irmã, não lembro. Eu só lembro que ele era muito bom e a gente se divertia muito. Ele era nível assim, não sei nem. Ele era nível. Era o meu GTA. Porque a gente jogava tanto. Eu assoprei tanto essa fita desse Super Nintendo. Sério, que a gente assoprava. Ela assoprava porque ela era. Ai, não sei se pode falar isso, mas qualquer coisa eu corto depois, amigo. Bota um pi. Ela era. Pira. Ela era do dia meu bem. E aí a fita, né? A qualidade não era tão boa. Mas enfim. Menção honrosa aqui pra esse jogo da fase do bombeiro, que você tinha que ficar jogando a água, que tinha um fogo, e você. Nossa, era muito bom. A parte também do mágico, que você vira o mágicozinho, é muito bom. E enfim, é um jogo excelente. Quem quiser jogar de 2, gente, ele é perfeito. E é isso, Super Nintendo salvando infâncias. E é isso. Maravilha, E o massa. teu, amigo, o teu top 4? O teu top 3. Bom, vamos lá. Aqui já foi complicando pra mim, então assim, foi mais difícil. Ele ainda é o melhor jogo de carro já feito. Eu já até sei, Já amigo, dei- qual é. Eu já dei um salto aqui na geração, tá? Já tô falando do jogo do PS2. Ah, não, então não Né? sei qual não. Mas por que eu tô falando desse jogo? Porque o PS2 ele foi lançado em 2002, né? Então assim, 2002, eu e Davi a gente é de 96, 2002 a gente era criança ainda. Então assim, a gente jogou no início do PS2, a gente era criança, né? Então, o jogo é o Need for Speed Underground. Ah, isso aí é lindo Esse- demais. Esse jogo pra mim, nossa, a parte de tunar, enfim, as corridas, aquelas corridas de passar marcha, as corridas de drift. Cara, assim, a Era história muito do jogo. bom. É o melhor a jogo de história carro, do é muito jogo- bom. A história do jogo pouco me importa, porque Need for Speed sempre traz uma história ali, um background, mas é um jogo assim que você caga pra história. O jogo em si é muito bom. Os carros, enfim, o que eu falei, a tunagem, a gameplay, assim, você evoluía pra ir desbloqueando os carros, você comprava o carro, aquele começo que tu joga com a Nissan 370Z, cara, assim, um jogaço pra Muito mim. bom. Os Need for Speed, o Underground 1 é muito bom, o Most Wanted é muito bom, acho que ele até o Carbon é legal, mas assim, e outra coisa pra mim, esse O jogo, carro é ótimo. eu tenho uma memória afetiva muito grande com ele, porque por causa da trilha sonora desse jogo. Aham, amigo, As, muito. as Nossa. as músicas que tocam nesse jogo, cara, eu tenho as músicas na minha playlist do celular desse Muito jogo, bom. eu tenho, porque é muito bom. Aí então assim, eu adoro as estações, as músicas desse jogo, pra mim assim são incríveis. Era uma coisa, era uma coisa à parte, que era muito bom mesmo. Então assim, o som dos carros, o que você conseguia mexer, A o customização barulho dos do carros era drift, muito boa, né? quando você colocava o turbo, enfim, você colocava adesivo de marca. Cara, esse jogo, eu tenho certeza que se fizesse um remake, pegar o jogo do zero, mas fazer exatamente como tá aqui, mas assim, enfim, atualizar ele pra alguma coisa mais atual, Aham. cara, esse jogo ia vender igual água. Esse jogo aqui nossa, esse jogo aqui Ele é pra excelente. mim, Sabe o que muito eu bom. pensei que tu ia falar, Igor? O Top Gear do Super Nintendo. Você conhece esse Sim, jogo, né? esse Nossa, joguei Top bastante. Gear é muito. Ele é excelente. Foi o primeiro jogo de corrida que eu joguei, não foi nem o Mario Kart. Foi esse. Top Gear, sim, com certeza. Eu ainda joguei, antes do Need for Speed, né? Eu joguei alguns outros jogos de corrida, né? Joguei muito jogo no PS1, Aham. Gran Turismo, enfim. Mas assim, o que esse jogo me proporcionou de prazer, né? De lembrança, de nostalgia, de tudo, Aham. não tem igual. Então, esse é o meu jogo, Need for Speed Underground 2, fácil. Vamos agora, top 2, né, amigo? Isso. Então, galera, meu top 2 vai pode ser surpresa. Eu acho que eu nem sei se eu falo contigo, Igor, disso.
Mas é um jogo do Pokémon, é o jogo Pokémon Silver, do Game Boy Color. Aí você vai falar, Davi, você tinha Game Boy Color, mas o Pokémon Silver, que acho que foi um dos primeiros jogos da segunda geração, né? Que introduziu a segunda geração, que é do Cyndaquil, do Totodile e da Chikorita. E ele era Game Boy Color, pô. Era muito bom, era a primeira vez que a gente tinha o quê? Game Boy colorido, né? Então, jogo colorido. Então, foi um dos primeiros jogos de cor, foi o meu primeiro jogo de Pokémon que eu joguei. E foi lá que eu comecei a gostar do Cyndaquil. Então, sempre de lá pra lá. Acho que foi o único de fogo de todos os Pokémons que eu escolhi, porque eu gostava do Cyndaquil. Porque depois foi só Pokémon de água, Pokémon de água. E hoje o meu Pokémon que eu mais gosto é o Empoleon, mas é só do Diamond, que é muita geração mais pra frente. Mas o Pokémon Silver tinha tudo de bom, porque era das primeiras gerações, era o Pokémon que o Ash tinha. Porque o Cyndaquil, nossa, era muito bom. Então, me marcou muito, porque apesar de ser um jogo portátil, né? E você, naquela época, ter videogame portátil era muito artigo de luxo, né? Eu, pelo menos, meu primo tinha um Game Boy Advance, mas eu fui ter um Game Boy Color usado e jogava, tipo assim, não tinha cartucho, assim, pra comprar, né, amigo? Era difícil encontrar cartucho pra comprar e não tinha por meios secundários. Se for falar assim, né? Não tinha por meios secundários. Então você tinha que ir atrás dos cartuchos, né? E o meu primeiro cartucho de Game Boy Color foi o Pokémon Silver. Então é um jogo single player que é Pokémon, gente. É Pokémon de turno, só que era muito bom, porque você assistia Pokémon na TV e ia jogar Pokémon. Então era aquela comoção, eu vou chorar. Porque eu gostava muito desse jogo, então eu jogava e zerava. E reiniciava tudo do zero. Aí você vai falar, Davi, você não enjoava não, porque Pokémon, né, você começar do zero. Vai upar todos os Pokémon do 1 de novo até o final. Pra quem tinha só um jogo do Game Boy Color, a gente jogava eternamente o mesmo jogo. Esse próximo jogo meu, assim, eu gosto muito de falar desse jogo porque eu tenho uma memória afetiva com esse meu tio também, o Carlos Augusto. A gente jogou muito esse jogo. E assim, esse jogo tem vários jogos, não é só um jogo, que é o Mega Man X6. Ah, cara, não, eu acho que eu joguei esse. É muito bom. Assim, né, existe... Nossa, amiga, esse aqui é muito bom. Existem o Mega Man, os jogos do Mega Man, e existem os jogos da série Mega Man X. Sim. Né? Tem a diferença. Eu, particularmente, já joguei alguns Mega Man, mas não joguei todos. Só que os Mega Man X eu joguei quase todos. Então, eu prefiro os jogos Mega Man X, tá? Então, assim... Sim, amigo, que assim, tinha os poderes, os poderes de gelo, que tinha vários poderes, né? O que eu tenho pra falar desse jogo é uma coisa que eu faço até hoje. Às vezes eu tô fazendo, sei lá, uma coisa nada a ver, e eu quero ficar escutando alguma coisinha ali pra me ajudar a passar o tempo, enfim, me distrair enquanto eu tô fazendo aquela coisa. Eu coloco as músicas desse jogo, né? Que é só, esse jogo só tem as músicas instrumentais das fases, né? As músicas desse jogo me arrepiam só de pensar. Era um toque bem polifônico, não? Era de... Parece aquele celular lanterninha. Pra mim, assim... Eu escutando as músicas desse jogo, eu sei falar as fases. Meu Deus. Esse jogo me marcou muito. Eu jogava muito com esse meu tio. Muito. E eu lembro que esse jogo era legal porque tinha o Black Zero, né? Pra quem não sabe, o Zero era um personagem de cabelo de armadura vermelha, cabelo loiro, que ele tinha um diferencial que você jogava com a espada, né? Espada, sim. E ele... eu não lembro agora como você fazia para acessar, e tem uma fase específica que você tinha que fazer de uma maneira pro Black Zero aparecer, né? Ele era um personagem assim secreto desse jogo. Então assim, nossa, eu lembro que esse meu tio, e assim, Mega Man tem aquele negócio de você coletar as peças da armadura. Era muito bom isso, amigo, meu Deus. Eu lembro que isso é um desafio, é muito difícil você coletar as peças da armadura, pegar ela 100%, o capacete, o canhão de mão, enfim, o peitoral. E eu lembro que eu e esse meu tio jogando esse jogo, nossa, a gente ralava.
pra conseguir. A gente nunca conseguiu 100% da armadura, mas assim, esse é um jogo pra mim, assim, nossa, me marca muito. Como eu falei, as músicas, os chefes, os poderes. É um jogo muito bom. De plataforma, né? É um jogo muito bom. Eu tenho muita saudade de jogos desse tipo aqui pra hoje em dia, sabe? Eu tenho muita saudade. Pra mim, assim, se eles fizessem um. Por exemplo, o último Mega Man que eles lançaram foi o X8 ou X7, não lembro agora. Mas foi um de PS2. Eu acho que foi o X8. Cara, se eles lançassem um Mega Man X9, nossa, eu ia jogar muito. Então, assim, foi o X8, o último que eles lançaram. Inclusive, uma menção honrosa, que pra mim, depois do X6, é o Mega Man X8, assim, que eu mais joguei, que eu mais me identifico também com as músicas, enfim, que eu tenho muita memória afetiva. Os Mega Mans que eu mais joguei com o meu tio foi o X6 e o X8. Mas eu preferi colocar o X6 porque eu tenho mais memória dele. Mas, assim, todos pra mim são excelentes, mas o que eu mais tenho, assim, apreço, né, é o X6 e o X8 e um pouquinho do X4. Ai, amigo, nossa, o X6 eu joguei, realmente. Mas, era... Amigo, mas Mega Man meio que todos eram a mesma vibe. Não tinha pra onde correr. É porque, por exemplo, o X8 ele era diferente, porque ele já trazia uma melhoria gráfica bem mais avançada. Né? E você jogava com 3 personagens, então você escolhia qual personagem você jogaria aquela fase, entendeu? Sim. E tinham 3, que era o X e o Axel, que, né, o Axel era um personagem que foi introduzido no Mega Man X7. Ele era um personagem que ele tinha pistola e ele tinha uma skill que ele tinha umas botas, né, que ele conseguia planar no ar por um tempo, né? Então, eu acho que eu já vi isso. Nossa, esses 2 jogos pra mim, cara, acho que pra mim é o supra-sumo, assim, de jogo de plataforma. Eu sei que, né, tem gente que gosta de Mario, enfim, não julgo. Adoro Mario, já joguei vários. Mas pra mim, X6 e X8 não tem nada melhor pra mim do que esses jogos. Então tu é fanboy assumido do Mega Man. A dinâmica das fases, o que eles trouxeram de novidade, assim, os poderes quando você matava os chefes, a liberdade que você tinha que ter. Eu quero enfrentar tal chefe, mas eu não tenho uma skill pra matar tal chefe, mas eu vou matar esse chefe na raça, sabe? A série Mega Man X pra mim tem um lugar no meu coração, mas principalmente X6 e X8. Muito bom. Não, Mega Man também, amigo, mas ele não me marcou tanto. Talvez porque eu não tinha. Mas ele era muito pra jogar em casa, né? Mas na locadora o tempo era escasso. Mas, inclusive, tem a coletânea hoje, né? Pra quem tem PC, né? Steam, Xbox, PS5, enfim. Tem a coletânea que é o Mega Man Legacy. Que é o... Todos. Todos, né? Mas aí tem a coletânea 1 e 2. A coletânea 1, se eu não me engano, é até o X4, o X5, e a 2 é o X6, o X7 e o X8. Então eu tenho essa coletânea e eu fiz questão de comprar, porque é a parte da história, né? Me marcou muito do que o jogo representou pra mim, que eu acho divertido do jogo, enfim. Então foram, pra mim, esses jogos. São esses jogos. Tá, muito bem, amigo. Excelente. Pro meu top 1, não acho que não é segredo, tinha que ter, porque o que falar de infância se eu não for falar de Zelda, né? Então, amigo, não tem pra onde correr. Eu sabia que na tua lista ia ter Zelda. Não tem como correr, então é o The Legend of Zelda, o A Link to the Past, que é acho que é um dos jogos mais vendidos do mundo, mais jogados do mundo, porque ele é o precursor de toda a indústria gamer. Não tem como, cara. Esse jogo ele é excelente, ele é perfeito, ele não tem um defeito. Todos os puzzles, o puzzle da Master Sword, e quem não conseguia por detonado, porque na minha época não tinha detonado, a internet era só dia de domingo, de madrugada pra poder usar na internet de escada. Então não tinha tempo pra pesquisar o detonado pra fazer o puzzle da Master Sword. Tu jogou esse jogo, amigo? Não joguei esse. Nossa, acaba o vídeo agora, acaba o canal, acaba tudo. Amigo, nossa, esse jogo ele é... Amigo, pra mim ele tá acima de GTA San Andreas. Mas o GTA San Andreas eu era mais velho, mas GTA San Andreas me marcou muito, né? Mas como é jogo da infância, esse jogo eu jogava quando eu era muito, muito, muito pequeno. Meu top 1 não tinha como ser outro jogo. E o teu, amigo? Legal, gostei. Bom, o meu top 1
Eu vou explicar por que eu botei esse jogo em primeiro lugar. Ah, Eu lembro a primeira vez que eu joguei esse jogo, eu tava numa locadora, eu não tinha PS2, eu jogava jogos de PS2 em locadora. Quando eu joguei esse jogo, eu falei assim, a gente é chegou isso. no ápice, não tem como ter alguma coisa além disso aqui. Se eles fizerem alguma coisa além disso aqui, é um jogo que você sai da Terra e vai pro espaço. Você vai Ave pra Maria. Marte. Enfim, eu joguei isso aqui e quando eu joguei isso aqui, eu falei assim, cara, eu preciso jogar isso, eu preciso ter isso aqui no PS2, eu preciso pegar esse jogo pra jogar a hora que eu quiser. Porque eu fiquei encantado com tudo que eu vi. Que foi um jogo que tu acabou de falar, amigo, que é o GTA San Andreas. Ah, tá. A Nossa, sensação. amigo. Eu pensei que ia A falar sensa... o God of War 2. Não, a sensação que eu tive quando eu botei a mão nesse jogo aqui, quando eu joguei GTA San Andreas, que eu já tava um pouco mais velho, que eu entendia realmente o que era o GTA, o que você podia fazer, eu fiquei, assim, Era muito bom. maravilhado com o jogo. Eu falei assim, cara, olha o que eles fizeram, olha o que eu tô jogando, olha o que eu posso fazer, olha pra onde eu posso ir. Então, ó a Liliana aí. A Julie. Então, assim, eu não lembro de ter jogado um jogo que me deu essa sensação da qual eu tô tentando te descrever, porque, assim, é só uma tentativa, mas, assim, o que eu senti quando eu joguei esse jogo a primeira vez, sério, Nem God of eu War não bateu. não, Nossa, não, God nem com of God War, of amigo, War. mexeu estruturas, amigo, God of War. Não, sim, lógico, né, mas é que a gente tá pegando aqui pro lado mais emocional, né, pro Sim. lado de Tu, lembranças. tu jogava ele multiplayer, San Andreas? Jogou, né? Eu jogava Joguei muito no multiplayer ele. Você podia jogar co-op local, né? Era Era muito bom. legal. Eu gostava de apertar L1 pros personagens ficarem se beijando. Ai, amigo, o melhor era atropelar o povo. É errado falar isso, mas pra mim, a gente era criança, o melhor era entrar no carro, roubar o carro e atropelar o povo. No- Eu gostava, sabe de quê? Eu gostava de voar. Porque esse foi o primeiro Nossa, GTA que você podia pegar o avião e voar. Então, sim. assim, nossa, eu já ia direto para o aeroporto, pegava o Dodô, que é aquele tecozinho, e ia voar. Nossa, Muito esse bom. jogo aqui pra mim é de sensação, assim. Tinha que ter, Óbvio, amigo. Chandras. e assim, tanto que tem gente que fala que ele, até hoje é o melhor GTA que já fizeram, né? Verdade. Então, assim, talvez seja o GTA com mais conteúdo, assim. Porque hoje a gente tem GTA modo história, enfim, mas eu não tô. O modo história não, multiplayer, mas eu não tô falando do multiplayer, eu tô falando assim de conteúdo mesmo do jogo, Sim. o single player dele, o que dá pra fazer. Pô, esse jogo aqui você vai na musculação. Eu quero ficar forte, eu quero ficar gordo, eu quero namorar tal pessoa, eu posso namorar. Enfim, você podia fazer tudo, exatamente. Então, assim, pra época. Que não tinha nada parecido na época, né? Não, então assim, por isso que pra mim é o primeiro lugar, porque trouxe tudo isso numa época que você não tinha tudo era novidade com relação a isso. Então, pra mim é o meu primeiro lugar assim, fácil. GTA San Andreas. Eu gostaria que o Seiya se esperasse, me trouxesse essa mesma sensação que eu tô passando pra vocês aqui. Se trouxer, vai ser assim, como voltar pra infância e sentir isso de novo, jogando o novo GTA. Mas até então eu acho que nada bateu pra mim até hoje como jogar esse GTA aqui. Show. Nossa, GTA, amigo. Eu joguei mais o San Andreas, mas o Vice City também foi o meu primeiro, mas muito bom, né? Excelente. Vamos aí ver o Certo. 6, né? Se o 6 consegue bater. Tem tudo, né? Tem. A Rockstar não costuma decepcionar, né? Pois é. Tudo que eles fazem é com qualidade, demora pra sair, mas eles entregam, né? Então é isso, pessoal. A gente tentou trazer pra vocês assim, falar um pouco da nossa infância, né? Como que significou os jogos pra gente. Pro Davi significou muita coisa, ele jogava com a irmã dele. Pra mim significou. Eu lembro muito do meu tio, que o meu tio, quer eu quer não, ele me apresentou muito do que é videogame, do que é ser gamer hoje. Então, assim, a gente tentou trazer pra vocês o que a gente jogava na infância, né? Os jogos da época, o que trazia de sentimento, das coisas boas que traziam isso pra gente. E eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? A gente tá aqui gravando. Esse vídeo eu tava ansioso pra gravar.
Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já vou me despedindo aqui. Até uma próxima. Um abraço para vocês. E é isso, galera. Então, não se esqueçam de comentar embaixo qual era o jogo pra vocês, da infância de vocês, que vocês gostavam, que vocês têm, né? Esse apego emocional. E não se esqueçam de deixar uma curtida também, ativarem o sininho, né? E se inscreverem no canal. E é isso, galera. Uma boa noite e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!